Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos adentrar um tema muito relevante para a compreensão do direito constitucional e para o correto conhecimento de uma Constituição. Hoje, nós vamos falar sobre as normas constitucionais. Depois de termos aprendido a origem e evolução da Constituição, depois de termos discutido as classificações da Constituição, é importante que agora nos dediquemos ao estudo das normas constitucionais. Afinal de contas, a Constituição da República Federativa do Brasil, ou qualquer outra Constituição do mundo, ela é formada por um conjunto de normas constitucionais. E essa questão é tão importante, principalmente pelo fato de que ainda pairam algumas dúvidas sobre a diferença entre as normas jurídicas e as normas constitucionais. Afinal de contas, professor, o que diferencia as normas constitucionais das demais normas jurídicas que integram uma ordem jurídica? De fato, pessoal, quando nós nos debruçamos sobre este tema, nós vamos perceber que as normas constitucionais, elas são igualmente normas jurídicas. Só que elas possuem características especiais que irão diferenciá-las das demais normas jurídicas. E justamente pelo fato de nós reconhecermos na Constituição uma série de características que vão torná-las especiais em relação às demais normas que compõem o ordenamento jurídico. Quando nós vamos discutir o conteúdo e o conceito das normas constitucionais, nós vamos perceber que elas são normas jurídicas que irão integrar o ordenamento jurídico e que podem se manifestar sob a forma de regras ou de princípios. As normas constitucionais, elas vão ter algumas características que irão diferenciá-las das demais. E essas características, elas são verificadas nas normas constitucionais em razão do relevante papel que uma Constituição tem em um ordenamento jurídico. E justamente quando se parte do pressuposto que a Constituição é o centro axiológico normativo de uma ordem jurídica, eu não poderia conferir um tratamento diferente às normas constitucionais. Nós vamos perceber que as normas constitucionais, primeiro, elas são normas jurídicas. E enquanto normas jurídicas, elas gozam de imperatividade. Elas têm aptidão para produzirem os seus efeitos e estabelecerem obrigações de fazer, obrigações de não fazer, estabelecerem mandamentos a serem cumpridos pelos seus destinatários. As normas constitucionais, identicamente às normas jurídicas, são, portanto, dotadas de força normativa, ou seja, elas possuem uma normatividade que nos permite extrair dela conteúdos, extrair mandamentos, extrair obrigações, extrair deveres, extrair direitos. Isso poderia ser até um pouco estranho, né? Porque pensar, professor, mas isso é óbvio, só que não era há bem pouco tempo atrás. Até a década de 90, antes do advento da Constituição de 1988 no Brasil, e durante meados do século passado na Europa, muitos eram os pensadores jurídicos e os cientistas políticos que enxergavam a Constituição como um conjunto de declarações de natureza política, como um conjunto de intenções a serem cumpridas pelo Estado, e não atribuíam às normas constitucionais esta força normativa, não as reconheciam como normas jurídicas dotadas de imperatividade. E isso, inclusive, justificava o fato pelo qual muitas normas constitucionais acabavam não sendo respeitadas, acabavam não sendo cumpridas. Com o advento da Constituição de 1988 e com a própria evolução do constitucionalismo no mundo, passou-se a reconhecer que as normas constitucionais, assim como as demais normas jurídicas, também são dotadas de imperatividade. Elas também são dotadas de força normativa.
Um dos primeiros autores que tratou do tema foi justamente um alemão, o jurista Konrad Hesse. Konrad Hesse, em uma obra intitulada A Força Normativa da Constituição, pela primeira vez sustentou de forma veemente que as normas constitucionais não devem ser compreendidas apenas como um conjunto de intenções, como um conjunto de normas de natureza política. Ele sustentava que as normas constitucionais, por materializarem as decisões políticas fundamentais de um povo, elas deveriam ter a sua força normativa reconhecida. Elas deveriam ter a sua força normativa aplicada ao caso concreto para que fosse possível extrair das normas constitucionais efeitos, extrair delas consequências jurídicas, extrair delas direitos, obrigações e conteúdos capazes de serem aplicados nas relações sociais. Então percebam bem quão importante é reconhecer que as normas constitucionais são dotadas de força normativa. O quão importante é reconhecer que as normas constitucionais são dotadas de imperatividade. Isso representa uma importante mudança na história do constitucionalismo. O advento do constitucionalismo está justamente atrelado a este movimento que vai fortalecer o papel da Constituição nos ordenamentos jurídicos, o papel que as normas constitucionais irão desenvolver nas ordens jurídicas de cada um dos estados. Além de reconhecer a força normativa das normas constitucionais e, consequentemente, da Constituição, uma outra característica é aquela que estabelece que as normas constitucionais elas são dotadas de superioridade hierárquica. Para alguns autores, supremacia normativa. Mas, afinal de contas, professor, o que significa dizer que as normas constitucionais são dotadas de superioridade hierárquica ou de supremacia normativa? Percebam vocês que, a partir do momento em que eu reconheço que as normas constitucionais, elas condensam, elas materializam as decisões políticas fundamentais de um povo, a partir do momento que eu reconheço que as normas constitucionais, elas vão trazer no seu conteúdo as decisões mais fundamentais, as decisões mais elementares de um povo, eu preciso reconhecer a estas normas um status diferenciado, uma qualidade especial em razão da sua importância no âmbito de uma ordem jurídica. Afinal de contas, nós já vimos que na Constituição estarão as normas que darão estruturação, que organizarão, que darão forma ao exercício do poder estatal e, ao mesmo tempo, irá limitá-lo mediante a garantia de direitos fundamentais. Quando eu parto desse pressuposto que a Constituição contém as normas mais elementares, mais relevantes de uma ordem jurídica, e que, portanto, estas normas são dotadas de fundamentalidade, eu não posso deixar de reconhecer que elas são possuidoras de uma centralidade normativa. E o que significa centralidade normativa? É o reconhecimento de que as normas constitucionais, por condensarem as decisões políticas fundamentais de um povo, elas estão no centro do ordenamento jurídico, como o Sol está para o universo. Todo o ordenamento jurídico gravita em torno da Constituição. Todas as normas jurídicas, sejam elas de direito civil, de direito penal, de direito administrativo, de direito processual, de direito tributário, atos jurídicos, qualquer ato jurídico ou norma jurídica em nosso ordenamento jurídico, ela necessariamente deverá buscar o seu fundamento de validade no texto constitucional, uma vez que todas as normas que integram a ordem jurídica deverão ser compatíveis com as normas constitucionais, buscando nela o seu fundamento de validade.
E, inclusive, isso traz uma consequência muito séria. As normas jurídicas que integram uma ordem jurídica, para que elas possam ser válidas, elas necessariamente têm que ser compatíveis com o texto constitucional. Elas têm que ser compatíveis com as normas constitucionais. Uma vez que as normas contrárias ao texto constitucional, elas não poderão ser válidas, elas não poderão produzir seus efeitos. Essa é uma consequência muito importante no ordenamento jurídico. Por quê? Quando eu reconheço que as normas constitucionais estão no centro da ordem jurídica, estão no centro, são o centro axiológico normativo de um ordenamento jurídico, este papel desempenhado pela Constituição vai possibilitar a garantia da harmonia e da sistematicidade da ordem jurídica. Afinal de contas, todas as normas que integram a ordem jurídica irão convergir para a concretização da Constituição e deverão ser compatíveis com as normas constitucionais. Então, quando a gente, por exemplo, analisa o direito civil, analisa o direito administrativo, analisa o direito penal, o direito processual, nós vamos perceber que aquelas normas que compõem esses sistemas normativos, para que elas possam ser válidas, elas têm que buscar o seu fundamento de validade no texto constitucional. Elas não podem ser incompatíveis com a Constituição, sob pena de não poderem produzir seus efeitos, porque serão considerados normas inválidas. E aí está assentada a centralidade e a fundamentalidade da ordem das normas constitucionais, uma vez que elas materializam as decisões políticas fundamentais de um povo. Elas vão ser o centro axiológico normativo da ordem jurídica. Isso faz com que nós, estudiosos do direito, quando nós formos aplicar e interpretar o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo ou qualquer outro ramo do conhecimento jurídico, nós devemos sempre nos perguntar se aquela norma que eu estou aplicando, se aquela norma que eu estou interpretando, ela é ou não é incompatível com a Constituição. Para que ela possa ser válida, para que eu possa aplicá-la ao caso concreto e extrair dela seus efeitos, é indispensável que ela seja compatível com a Constituição. E, inclusive, eu deverei buscar, na interpretação dessas normas, aquela interpretação que melhor concretize o conteúdo da Constituição, aquela interpretação que seja compatível, que seja capaz de melhor realizar e concretizar o conteúdo da Constituição. Essa ideia da Constituição como centro axiológico normativo, ela é uma ideia muito importante para uma correta compreensão de todo o ordenamento jurídico. A partir do momento que eu reconheço que as normas constitucionais, que a Constituição daquele Estado, ela compõe o núcleo, ela compõe o centro axiológico normativo daquele ordenamento jurídico, disso decorrerão consequências muito importantes. Como bem destaquei a vocês, isso vai garantir que no âmbito daquele ordenamento jurídico não existam normas contrárias à Constituição e, consequentemente, normas que contrariem umas às outras. E com isso, eu asseguro a coesão, eu asseguro a sistematicidade, eu asseguro a harmonia da ordem jurídica e de todo o sistema normativo daquele Estado. Então, nós não podemos mais, no atual contexto do desenvolvimento do constitucionalismo, abandonar a ideia de que a Constituição ela é dotada de uma superioridade hierárquica. E essa superioridade hierárquica, ela advém justamente de nós reconhecermos que ali estão as decisões políticas fundamentais de um povo. Afinal de contas, ali estão a base do Estado, as normas que irão organizar e estruturar o exercício do poder estatal. Todas as demais normas jurídicas vigentes em uma ordem constitucional e jurídica, elas só são criadas se estiverem em conformidade com o texto
constitucional. Nós não podemos admitir, portanto, normas contrárias à Constituição vigendo, normas contrárias à Constituição produzindo efeitos, sob pena de colocarmos em risco a integridade, a harmonia, a unicidade e a sistematicidade da ordem jurídica. Veja, por exemplo, que quando nós realizamos a leitura da Constituição, nós vamos ver ali que temos decisões que são elementares para a própria existência do Estado. A nossa Constituição, por exemplo, estabelece que nós somos uma república, que nós somos um Estado federal, que nós somos presidencialistas, que nós temos um órgão legislativo chamado de Congresso Nacional, que é composto por 2 casas legislativas, compostas por senadores e deputados federais. Ali nós temos normas que vão disciplinar as atividades do presidente da República, as atividades do Supremo Tribunal Federal, que vão disciplinar todo o processo legislativo, que possibilitará a criação das demais normas jurídicas que vão integrar o ordenamento jurídico. Ali nós temos normas sobre a organização do Estado brasileiro, sobre a União, sobre os estados, sobre os municípios, sobre o Distrito Federal, a repartição de competências. Percebam, portanto, que as decisões políticas fundamentais de um povo estão todas elas inseridas em um texto constitucional. Daí porque a necessidade de reconhecer que essas normas, elas são normas jurídicas, dotadas de força normativa, dotadas de superioridade ou supremacia hierárquica ou normativa e dotadas de centralidade e fundamentalidade. Essas são as características que irão diferenciar as normas constitucionais das demais normas jurídicas. Mas certamente a mais marcante delas, a mais relevante delas, é a característica da superioridade normativa. E por que, professor, que a superioridade normativa ela representa uma característica tão marcante das normas constitucionais? Se dá pelo fato, pessoal, de que a partir do momento que eu reconheço a existência de uma hierarquia entre as normas constitucionais e as normas inconstitucionais, eu crio um critério de resolução de conflitos entre elas. Afinal de contas, a partir do momento que eu reconheço que as normas constitucionais, por serem fundamentais, por serem elementares, por materializar as decisões políticas fundamentais de um povo, elas são dotadas de uma superioridade ou supremacia normativa, eu não posso admitir que nenhuma norma inferior, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, emendas à Constituição, eu não posso admitir que qualquer uma dessas normas contrarie as normas constitucionais. Afinal de contas, sobre uma perspectiva kelseniana, as normas constitucionais estão no ápice do ordenamento jurídico. Elas estão no maior e mais elevado grau hierárquico dentro de uma ordem jurídica. Hans Kelsen, em sua obra A Teoria Pura do Direito, já sustentava que o ordenamento jurídico ele seria como uma pirâmide. No seu ápice, nós teríamos a Constituição da República. E logo abaixo das normas constitucionais que integram a Constituição da República, nós teríamos as chamadas normas infraconstitucionais. As demais normas jurídicas que integram a ordem jurídica, como leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. Então, essa representação gráfica trazida por Hans Kelsen, ela tem uma didaticidade muito relevante, porque nos permite enxergar com muita clareza a ideia de uma posição hierárquica superior que é inerente às normas constitucionais e uma ideia de subordinação das demais normas jurídicas às normas constitucionais. Em que pese, esse sistema, esse desenho gráfico trazido
né, essa representação trazida por Hans Kelsen, ela ter uma grande vantagem de nos permitir enxergar essa lógica da hierarquia existente entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. É importante nós destacarmos que talvez a melhor representação seja a ideia de um sistema solar, seja a ideia de que a Constituição e suas normas, elas são aquilo que denominamos de centro axiológico normativo da ordem jurídica. E por que nós chamamos de centro axiológico normativo? Porque a Constituição, ela irá conter os valores elementares daquela sociedade, daí porque falarmos de axiologia, e também conterá as normas jurídicas primárias, as normas jurídicas basilares da formação da ordem jurídica, uma vez que todas as demais normas jurídicas deverão buscar nas normas constitucionais o seu fundamento de validade, as bases da sua elaboração. E isso, inclusive, irá impactar no fato de que eu não poderei admitir, em uma ordem jurídica, normas contrárias à Constituição. Então, num simbolismo, nós teríamos no centro da ordem jurídica a Constituição e as suas normas. E em torno dela gravitariam os demais sistemas normativos, o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, os códigos processuais e demais normas jurídicas e atos normativos vigentes em uma ordem jurídica. Todos eles buscando seu fundamento de validade na Constituição e nas suas normas constitucionais, e todos eles sofrendo a irradiação dos efeitos da Constituição sobre a interpretação das suas normas, sobre a definição do conteúdo das normas que serão aplicadas aos casos concretos para sua resolução. A partir do momento que eu reconheço esse papel que é desempenhado pela Constituição, eu consigo compreender o quão importante ela é para a ordem jurídica. E conseguimos compreender por que as normas constitucionais elas são diferenciadas em relação às demais normas jurídicas que integram a ordem jurídica de um Estado. Afinal de contas, as normas constitucionais são aquelas basilares, são aquelas que irão estruturar e organizar o exercício do poder estatal e limitá-lo mediante a garantia de direitos fundamentais. Agora que nós já conhecemos as diferenças entre as normas constitucionais e as demais normas jurídicas que integram a ordem jurídica, é necessário que nós saibamos que as normas constitucionais elas podem se manifestar sob duas espécies, sob duas formas. As normas constitucionais elas podem ser regras ou elas podem ser princípios. Mas afinal de contas, professor, qual é a diferença entre as regras e os princípios? Qual é a principal diferença entre essas duas espécies de normas constitucionais? Basicamente, pessoal, a diferença entre regras e princípios, ela se assentará em dois critérios distintivos, em duas características que irão diferenciá-las. A primeira característica, ou o primeiro critério, é o critério da abstratividade, o grau de abstração. Conforme nós já até falamos, conforme até já discutimos anteriormente, as normas constitucionais, quando elas são regras, elas têm como sua principal característica ter um baixo grau de abstração. São normas de menor conteúdo e menor abrangência semântica, uma vez que elas estabelecem comandos diretos, comandos objetivos, que algo deve ser feito ou que algo efetivamente o é. Então, quando nós, por exemplo, fazemos o estudo da Constituição, nós vamos ver que há várias normas que estabelecem que o mandato do presidente da República é de 4 anos, sendo permitida uma única reeleição. Percebam que essa regra ela tem uma reduzida abstração, uma reduzida fluidez normativa, uma reduzida abertura semântica.
o que faz com que nós, intérpretes, praticamente nos limitemos a aplicá-la e extrair dela suas consequências. Não se dá margem para uma interpretação, para discussões mais aprofundadas sobre o seu conteúdo, sobre a sua interpretação. Diferentemente, os princípios, eles possuem elevado grau de abstração. Eles possuem elevada abertura semântica. Eles possuem elevada fluidez normativa. E de um princípio constitucional, eu consigo extrair várias interpretações. Eu consigo extrair vários conteúdos jurídicos, como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência, que nos permite, por exemplo, assegurar que ninguém será preso, em regra, salvo por decisão transitada em julgado, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, que ninguém pode ser impedido de prestar um concurso público porque responde uma ação penal, que ninguém pode ser prejudicado pelo fato de estar sendo denunciado ou investigado, porque em relação a ele paira uma presunção de inocência. Percebo que de um princípio eu consigo extrair vários conteúdos, eu consigo extrair inclusive várias regras em algumas situações, em razão da sua maior abstração, da sua maior fluidez normativa, da sua maior abertura semântica. Além da diferença com relação ao grau de abstração, há um segundo critério que nos permitirá diferenciar as regras dos princípios, que é a regra do conflito. Em caso de conflito, como se resolve o conflito entre regras e como se resolve o conflito entre princípios? Se eu tiver um conflito entre regras, eu vou aplicar a lógica do tudo ou nada. Se duas regras constitucionais, elas são contraditórias, elas contrariam uma a outra, apenas uma delas deverá continuar produzindo os seus efeitos. E qual professor delas irá prevalecer? Em regra, nós vamos adotar o critério de que norma posterior revoga norma anterior naquilo em que lhe for contrário. Então, eu não posso ter dentro de uma Constituição uma norma que estabeleça que o mandato do presidente é 4 anos e outra que estabeleça que o mandato do presidente é 5 anos. Essas normas são incompatíveis entre si. E qual delas irá prevalecer, professor? A lex posterior, ou seja, a norma posterior irá revogar a anterior naquilo em que ela for contrário. Esta é a chamada regra do tudo ou nada. A lógica do tudo ou nada implica em dizer que, quando duas regras entram em conflito, apenas uma delas poderá persistir e apenas uma delas poderá continuar produzindo os seus efeitos. E quando acontece o conflito entre princípios, professor? Como é resolvido? Os princípios, como eles têm maior grau de abstração, a eles não se aplica a regra do tudo ou nada, a lógica do tudo ou nada. Se aplica a eles a ideia de que eles são mandados de otimização. E enquanto os mandados de otimização, os princípios estabelecem que eles devem ser aplicados na maior medida do possível, que o intérprete aplicador deve extrair dos princípios o resultado mais ótimo, o melhor resultado possível. Isso significa que quando dois princípios eles entram em conflito, isso não significa que um deles deixará de existir para que o outro permaneça vigente. Não. Eles serão aplicados conjuntamente, eles terão os seus conteúdos concordados, os seus conteúdos conformados, um será aplicado em maior medida do que o outro, de modo a preservar ambos os princípios e as consequências desta ponderação que será feita será extraída e aplicada ao caso concreto. Então, quando eu tenho conflito entre princípios, a partir do momento que eu reconheço que eles são mandados de otimização, eu vou aplicar a eles a regra da ponderação. Eu vou ponderar aqueles princípios que estão em jogo, vou aplicar a maior medida do possível o conteúdo dos dois princípios e vou conformar o conteúdo destes princípios de modo a fazer com que ambos se apliquem ao caso concreto. Um numa maior medida do que o outro. Mas isso não implicará que aquele princípio que se aplicou de forma mais veemente, aquele princípio que teve primazia na aplicação naquele caso concreto,
sempre o terá em outras situações. Uma vez que o que definirá qual princípio irá prevalecer são as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. São os elementos fáticos e jurídicos que irão determinar se, num caso concreto, deverá prevalecer um princípio ou outro. O que demonstra que o fato de eu dar primazia a um princípio em um caso concreto não significa que aquele outro princípio que foi preterido deixou de existir na ordem jurídica. E nem significa que aquele princípio ao qual eu dei primazia, que ele sempre terá primazia em relação àquele princípio ou em relação a outros princípios da ordem jurídica. Porque eu não posso esquecer de que essa técnica da ponderação de princípios, ela é determinada pelas circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. Então percebam vocês que a principal diferença entre regras e princípios, enquanto normas constitucionais, está justamente no fato de que os princípios têm maior grau de abstração, maior fluidez normativa, maior abertura semântica, e que não se aplica aos princípios a regra do tudo ou nada. Porque os princípios são considerados e são compreendidos como mandados de otimização, que estabelecem ao intérprete, ao aplicador do direito, que o conteúdo daquele princípio seja realizado, seja concretizado na maior medida do possível. E quando eu estiver diante de um conflito aparente de princípios, eu vou ter que realizar a técnica da ponderação para determinar, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, qual daqueles princípios irá prevalecer em relação ao outro. Então, pessoal, desejo a todos excelentes estudos, ótimas reflexões e um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.